Pessoal, bom dia. Quem quiser abrir a câmera, pode ficar à vontade para a gente começar, ok? Nós temos um quórum pequeno, mas nós vamos começar, porque já são 8h10. Então, bom dia, Alexis, Débora, Gabriele, Dias, Valquir, Glaucio, Isabela, Jéssica, Luiz Paulo, Mariana, Rebeca e Selma. Então, se vocês quiserem abrir a câmera, pode ficar à vontade. E hoje, nenhum assunto de futebol, tá? Porque o clima tá baixo, tá ruim, tá? Então, não vamos tocar nesse assunto não, porque o clima tá feio do nosso lado. Então, vamos seguir aqui o cronograma, né? Eu vou abrir aqui ementa, só para a gente atualizar aqui. Então, hoje é dia 28, né? Hoje a gente inicia um novo tema, um novo conteúdo, né? Na disciplina que é sobre turismofobia, né? Depois a gente vai discutir o significado desse conceito e as várias definições para o fenômeno. Na aula seguinte, dia 5/7, a gente aprofunda, né, a discussão a partir da síntese da aula e da síntese dos textos. E no dia 12/7, a gente não tem aula. Se vocês abrirem a ementa da disciplina, vocês vão ver que no dia 12/7 é a data para vocês entregarem o trabalho intermediário. Ok? Então hoje a gente começa deixa eu só abrir aqui. Então hoje a gente começa um novo tema que é turismofobia, né? Gente, vocês podem abrir a câmera se vocês ficarem à vontade, tá? Pra gente ter uma interação menos homem-máquina. Alguém leu a aula antes da gente começar a discussão sobre turismofobia? Vocês leram? Vocês podem falar, viu, gente? Podem se manifestar. Tá todo mundo com sono, com frio, né, pra baixo, por causa do futebol, mas tudo bem. Bom dia. Aula, você conseguiu ver? Ler? Também. A dos slides? É, a aula, PowerPoint. Ah, tá. Também não. Tá bom. Mas dá tempo ainda. Por semana que vem que é a entrega da síntese. Bom dia, professor. Bom dia, Selma. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô levando. Eu sei que você não está bem. Tô com frio, tô com sono, tô arrastando. Sem perspectiva de melhora no futebol. Pois é, cada vez pior. É, tá manhaca, né? Mas deixa o futebol para lá. Vamos falar de texto em espanhol. Ninguém merece, professor. Por quê? A gente tem que... Tá ruim para você, tá pior para nós. Não, mas a leitura dos textos em inglês, em espanhol, é fundamental, né? A produção sobre turismo, ela é muito grande, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos e na língua inglesa, né? Aqui no Brasil, a produção não é muito forte, né? Então a gente tem que ler, é inevitável, né? Mas nós estamos no primeiro período. Mas tem que começar... Todo começo é difícil, né? Eu também não sabia. Quando eu entrei na graduação, não li inglês, não li espanhol, mas eu tive que aprender. E depois eu tive que ler francês, porque eu fiz doutorado na França. Então, hoje eu leio espanhol, inglês e francês. Mas eu aprendi na marra, né? Não aprendi porque era bonito, não. Porque eu não tive opção. Mas esse é o primeiro texto que vocês têm contato. Vocês vão ter contatos com outros textos de outras disciplinas, né? Inevitável. É bom que a gente também expanda a nossa cultura, o nosso conhecimento de idioma, né? É importante. Sim, mas eu acho que poderia ser um em espanhol e um em português. Eu não vou dizer que eu vou mudar, não, mas porque eu acho que tem que forçar a gente mesmo, né? A gente só muda, a gente só ganha conhecimento se a gente é obrigado a fazer as coisas, né? Professor, você não sabe o que está sendo forçado esse primeiro período para todos nós. Mas é bom, não tem jeito. A vida é não, curta, a gente tem que enfiar a cara mesmo. É assim mesmo. Daqui a pouco a gente morre. Não, nós descobrimos que você é o coordenador do nosso curso, a gente queria até fazer uma reunião com você, só que a gente não entrou num consenso, então a gente não marcou essa reunião. Mas vocês podem marcar, mas vocês podem marcar, só que tem que marcar com a professora Fabiana, porque o mandato é de 2 anos, e o meu mandato terminou em maio. Ah, o seu já terminou então. Graças a Deus, graças a Deus. Tá, agora a professora Fabiana que segura a onda com os alunos, tá bom?
Ela é gente boa também. É só aham. marcar com ela. É porque lá No no site? Moodle tá, que é você. Mas não, já Então tá bom. encerrou. Mas ela é gente boa É, também, pô. Ela deixa eu vai... te falar. Pode falar. Bom, sobre os textos. E sobre a aula, o PowerPoint, você leu? Não cheguei ainda lá, não. Eu comecei a ler os textos e fazer o resumo. Sim. Tem duas expressões aqui que eu não consegui traduzir. Conta para mim o que quer dizer isso aqui, ó. Uma crítica renovada dos efeitos colaterais, que o Google me traduz, da fumaça das chaminés turísticas intangíveis. Aí fica difícil mesmo. Você tem que entender no contexto da frase, né? Sim. Crítica, lê de novo, porque eu não estou com o texto aberto aqui não, então eu não sei a página, não sei. Lê pra gente. Crítica. Tá, deixa eu pegar aqui o completo. Ele fala das manchetes, o Milano. Ele fala das manchetes, marchas, protestos e tal, né? Em diferentes contextos, tem se concentrado em uma crítica renovada dos efeitos colaterais da fumaça das chaminés turísticas tangíveis. Bom, você tem que entender o contexto dessa discussão que está aí no parágrafo, né? Eu estou entendendo que é um movimento, a turismofobia, como a gente vai ver, né? Primeiro a gente tem que discutir. Eu vou achar o texto, eu vou achar o trecho, Selma. Se você puder escrever aqui no chat, aí eu acho no intervalo. 252. Eu acho no intervalo, leio, depois do intervalo eu coloco outro também. Você falou que teve duas dificuldades, né? Pelo menos. Tá, o outro é politizar por baixo. Coloca no chat a página e eu leio no intervalo e aí eu volto a discutir, tá bom? Politização de baixo que ele cita aqui. Entendi. Novi Colombo. Tá. Mas eu vou começar a discussão do conteúdo e aí depois no intervalo eu dou uma olhadinha nos textos, tá bom? Ok. Mas o sentido que a gente tem que começar a pensar é qual que é o sentido desse termo, né? O que vocês entenderam por turismofobia? Por que eu coloquei esse termo e não coloquei outro? Existem outras denominações para esse fenômeno, né? Então, para a gente pensar, existe, por exemplo, esse fenômeno chamado de overturismo, né? Over, né? Eu uso também uma outra denominação para definir esse fenômeno, que são pressões turísticas, né? Por que eu usei esse termo turismofobia? Por que eu coloquei como tema da aula? Por que esse termo é interessante? Porque ele é um termo midiático. Esse termo foi cunhado, né? Tem muitas reportagens sobre o movimento os movimentos sociais, né, em Barcelona, em outras cidades europeias, mas principalmente em Barcelona, que foi cunhado esse termo, foi lá. Né? Então tem muitas reportagens em jornais, tem muitos artigos, né, que cobrem o nascimento e o desenvolvimento desse movimento social que busca mitigar, reduzir os impactos dessas pressões turísticas. Né? Então, esse movimento se definiu como movimento de turismofobia, né? Contra esse turismo agressivo, esse turismo predador, esse turismo massificado, né? E contra os turistas também. Professor, pode falar. Até que ponto isso também tem a ver com a xenofobia? Isso, a gente vai discutir isso também, Valquir. Existem manifestações desse que é um movimento social, né? um movimento social legítimo, né? Aí a Glaucia fez um comentário aqui, Valquir, porque a Selma estava com dúvida. A Glaucia escreveu: o turismo é chamado de indústria sem chaminé. Ah, entendi. A indústria de serviços, né? Ou seja, não é uma indústria clássica, uma indústria convencional, uma indústria típica, né, do capitalismo, né?
como a siderurgia. Entendi o sentido, o Selma. A Glaucia está contribuindo aqui para a gente pensar na dúvida que você teve, né? Mas eu vou dar uma olhada no intervalo, eu vou dar uma olhada, tá bom? Então, voltando aqui ao conteúdo, a gente vai tocar nesse assunto, Valquir, quando a gente... acúmulo de capital, a Glaucia viu. Quando a gente avançar na discussão, né, nos textos e na aula, a gente vai discutir que esses movimentos sociais acabam tendo uma postura de xenofobia, né, uma postura racista contra turistas não europeus, né? Mas isso não é a característica pivô, central do movimento social. A característica central desse movimento é para pressionar o poder público, né, a prefeitura de Barcelona, a Câmara Municipal, os vereadores, né, a Assembleia Municipal, para colocar limites, né, nos impactos que a indústria massificada, né, que eles chamam de turismo predador, de turistas predadores, tem no custo de vida, na qualidade de vida dos moradores de Barcelona. Então, o que eles querem, o que esse movimento social almeja, né, são ações concretas, né? Então existe uma pressão muito grande sobre o mercado, as empresas do turismo, Airbnb e etc., e sobre o poder público, né, para o poder público reduzir o investimento em publicidade turística, reduzir o investimento nos atrativos turísticos, né, porque esses movimentos sociais entendem que essas áreas já são muito privilegiadas, já recebem muito recurso público e privado, né? Então, deixa eu voltar aqui para a discussão, aí depois a gente entra na parte do racismo, da xenofobia que o Valquir chamou a atenção, né? Então, como eu disse para vocês, né, só retomando aqui para a gente assentar, colocar o pé no chão, né? Então, o tema da aula de hoje, 28/6, é turismofobia. Na aula seguinte, no dia 5 de julho, a gente aprofunda essa discussão a partir da síntese que vocês fizerem. E no dia 12 de julho a gente não tem aula, porque no dia 12 de julho vocês vão entregar o trabalho intermediário, ok? Quem tiver dúvida sobre o trabalho intermediário, sobre o desenvolvimento das questões, pode me enviar com antecedência que eu leio e dou um retorno, ok? Então, vamos retomar aqui o conteúdo da aula de hoje. Mas parece também que essa questão da turismofobia, ao mesmo tempo que foi bom para divulgar, foi ruim também, né? Porque os movimentos sociais queriam colocar uns limites, mas aí parecia que tinha gente criticando, falando que era só preconceito e Tem uma... aceitar os turistas. Então, a Rebeca tem razão, né? Eu escolhi esse termo, turismofobia, porque é um termo midiático. O tempo todo vocês vão achar isso, né? Nos jornais, né? Na imprensa, nas mídias sociais e na produção acadêmica sobre o tema. Então é um termo midiático que nasceu em Barcelona, né? E o termo técnico, se vocês quiserem buscar usar o termo correto, assim, o termo técnico, né, usado pela OMT, pela Organização Mundial do Turismo, é overturismo, né? O que é over? Né? É uma sobrecarga, não é isso? Uma carga excessiva de turistas. Então, eu vou ler aqui a definição da OMT, né, Organização Mundial do Turismo. O impacto do turismo é um destino ou partes do mesmo que influencia excessivamente na qualidade de vida dos cidadãos ou na qualidade da experiência dos visitantes de maneira negativa. Então essa é a definição da Organização Mundial do Turismo. Então a gente poderia usar o termo turismo overturismo, né? Sobrecarga turística, né? Para a gente traduzir, usar o termo português. Pressões turísticas, né? Eu acabei adotando o termo turismofobia. Qual que é a definição aqui, né? Que a gente pode chegar aqui. O que significa turismofobia, hein, gente? Uma palavra, como que vocês entendem o fenômeno? Desconforto, mal-estar. Aversão. Isso, aversão. Só um minutinho aqui, gente, só um minuto, por favor.
que foi? O que tá pegando aqui? É. Hein, gente? Tive que resolver um problema doméstico aqui. Que mais? Quais outros? Numa palavra, como que vocês definem turismofobia? Aversão? Que mais? Repulsa. Mal-estar. Repulsa? Isso. Que mais? Então, repúdio, desconfiança, né? Raiva, antagonismo, né? Então, esse movimento social, ele é muito mobilizado, né? É um movimento social que nasce nesses bairros, né? Sofrem essas pressões turísticas, ele é muito mobilizado. Então, existem várias, eles colocam frases de efeito, né? Nos ônibus turísticos, eles picham, né? Nos atrativos turísticos, em Barcelona, nessa cidade, eles picham. O turista que destrói, em Berlim também, tem vários lugares do mundo. O turista que destrói a cidade, o turista go home, né? Vá para casa. Professor, Pode falar. tem uma série chamada Merli, não sei se o senhor conhece. Eu conheço, eu vi uns episódios. Um professor de filosofia, né? É bem legal. Cada episódio ele discute um filósofo, né? Perfeito. E ele é pegador também, ele é muito bom, o Merli. Passa o rodo em todo mundo, né? É mais ou menos isso. Mas lá na frente ele discute essa questão. Discute não, né? Isso é internalizado porque ele joga uma pedra num turista que está passando. Então, como a indústria cultural lá do Adorno Horkheimer já colocava, isso passa a ser naturalizado a partir do momento que aparecem, por exemplo, nos filmes, aparecem na Netflix, no Merli, né? Então, ele está discutindo com um aluno que tem problemas de pânico e passa um turista. Aí ele, é um esporte eles jogarem pedra no turista que tá passando. Entendi. Eu não vi esse episódio não, mas existe essa animosidade, né? E tem a ver com o tema da aula que a gente discutiu, né? A autenticidade, né? Um dos atributos da autenticidade no turismo, né? A autenticidade é um conceito que é aplicado em vários fenômenos da modernidade, né? Da indústria cultural. Não é só no turismo, é na decoração, no consumo, na moda, na arquitetura, né? Então, esse conceito, essa discussão tem várias áreas do consumo, né? E uma delas é o turismo. E um dos atributos da discussão sobre a autenticidade no turismo é se há interação, né, dos turistas com a população. Se há uma troca cultural, né? Porque das características mais defendidas, né, do turismo de massa é que o turismo de massa ele democratiza o acesso, né, uma experiência que é tão rara, né, no nosso tempo é um tempo de trabalho, de produtividade, e espera-se que ele afete as pessoas, né, espera que essa troca cultural, essa ampliação de perspectiva, né, de experiência, de conhecimento, né, então quando eu morei na França isso mudou, né, a forma como eu passei a entender mais um pouco a sociedade francesa, né, a diferença do espaço público lá e do espaço privado, né, então a primeira coisa que você fica chocado é isso, como que o espaço público na França é valorizado, né? Como que as pessoas, a classe média lá, vive de forma em apartamentos pequenos, em casas pequenas, e o espaço público lá é fenomenal. Então eu morava num apartamento de um quarto, eu, minha mulher, a Karine e o Pedro, e a gente tinha um parque em frente, era um prédio gigante, aquelas torres gigantes, né? Porque a moradia é cara lá também, né? Então eu alugava um apartamento de um quarto, mas a gente morava em frente a um parque. O metrô era em frente, uma estação de metrô em frente ao prédio, na rua, né? Então todo investimento no bem comum, no bem público, né? No espaço público é imenso lá. Então o parque é fenomenal, o parque tem brinquedo, todo tipo de brinquedo para criança, etc, 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 né? Isso vale para os centros culturais que a gente frequentava, que eram gratuitos, e etc, os museus, né? Então quando você viaja, quando você tem uma experiência entra em choque com a sua cultura, com a sua visão de mundo, isso expande, né, o seu conhecimento sobre o mundo, a sua experiência sobre o mundo. Então você volta para o Brasil mais revoltado com o Brasil ainda, né, com o lixo que é o espaço público no Brasil, né, como que no Brasil
a energia, o dinheiro da classe média é tudo no espaço privado, né, da classe alta. Todo mundo gosta de sítio, né, de ter seu sítio, ter sua casa grande, com clube, com churrasqueira, fazer mini clubes, né, mas não tem espaço público, né, o espaço público é inexistente, é esvaziado, né. Então, essa é a diferença. Então, voltando, né, então essa... Oi? O público é de ninguém, né? Não existe, né? Aí a Glaucia escreveu aqui, ó, na Itália morei, deixa eu ler aqui o que a Glaucia escreveu. Na Itália morei em um apartamento embaixo do telhado. Desenvolve a sua ideia, Glaucia, porque não está claro qual que é a contribuição. Desenvolve pra gente entender o Você significado, falou né? do- Pode você falou do falar. espaço público. Isso. Tá me escutando? Tô, pode falar. Espaço público na França. Na Itália, os apartamentos eram embaixo do telhado, aquele espaço. O que sótão. fica em telhado, É o sótão, né? né, chamado de mansarda. Então, eles aproveitavam aquele espaço para fazer apartamento. Na França também porque é caro, né? É. Mas o que é fenomenal lá é o espaço público. Então, os professores que eu conheci lá, todos moravam em casas, né, normais, em apartamentos pequenos e tal. Mas o espaço público é fenomenal, né? Mas então, a gente está discutindo sobre a turismofobia, né? Então, como que essa inexistência de contato, né, de interação entre os turistas, né, a massa de turistas, né, que chega nessas cidades europeias, né, através de aeroporto, trem, cruzeiro, carro, ônibus, a pé, de velotrol, né, são milhões de turistas que chegam, né? Lembra, a gente discutiu isso na aula sobre turismo de massa, a escala do fluxo turístico nessas cidades é algo que a gente não consegue comparar, conceber no Brasil. A gente não tem essa experiência no Brasil, né? Talvez um carnaval no Rio de Janeiro, né, em Salvador, uma janela muito pequena de tempo, em poucos espaços, né? Há um fluxo tão grande de turistas. Então, essa horda de turistas, usando o termo, né, do bursting, que chama o turismo de pseudo-evento, né, essa horda turística não interage com a população local, né, e acaba impactando o custo de vida e a qualidade de vida dos moradores locais. Então isso gera uma animosidade, uma raiva muito grande do poder público, dos turistas primeiro, das empresas, né, que promovem esse turismo de forma inconsequente, né, sem levar em conta os impactos turísticos, né, desse fluxo de milhões de turistas, né? Essas cidades recebem 20 milhões, 30 milhões de turistas por ano, 40 milhões. Então, essa animosidade contra os turistas, contra as empresas, né? As agências, o Airbnb e etc. E contra o poder público, né? Que fica gastando, investindo recurso público, né? Em publicidade, né? E nos meios atrativos, né? Que fica aumentando esse fluxo, né? Então, essa discussão ela vai além do preconceito, né? Ela não se resume, ela não se esgota na xenofobia, no preconceito. É uma discussão muito concreta, né? Porque isso impacta de uma forma muito clara, muito concreta o custo de vida e a qualidade de vida das pessoas, né? Então, definição, né, de turismofobia é um movimento social, né, um movimento social legítimo, né, autêntico, vamos usar aqui o conceito de autenticidade, um movimento social que nasce nos bairros, né, de Barcelona, nos bairros de Lisboa, de Berlim, de Veneza, etc. Um movimento social, uma reação de pessoas, né, de grupos da sociedade que se mobilizam para reduzir, mitigar os impactos das pressões turísticas, né, através da cobrança sobre o poder público, prefeitura, legislativo municipal e as empresas privadas do trade turístico, né? Então, são manifestações sociais de mal-estar contra essa saturação turística, né? Por que agora uma pergunta para vocês, né? Por que essas manifestações contra essa saturação turística, isso antes do apocalipse, tá? Antes da Covid-19, né? A Covid-19 matou
né, o fluxo turístico mundial, né? Agora ele foi retomado. Vocês estão vendo a Eurocopa? Vocês viram no jornal? Vocês viram na televisão a Eurocopa? Vocês viram os estádios na Eurocopa? Hein, gente? Sim, cheios, né? Os estádios estão cheios, isso é bonito de se ver, né? Então você vê, a Eurocopa ela está acontecendo em várias cidades, não é isso? Eu vi, tem várias cidades, tem... Sim, por conta da pandemia eles não centralizaram, eles deixaram... São vários países, né? Várias cidades, vários países, isso que eu quero dizer, né? Não é em várias cidades, óbvio. É em várias cidades de vários países europeus, né? E eu vi um pedacinho de um jogo e estava lotado o estádio, né? Então, tem na Inglaterra, tem em Portugal, acho que tem na Espanha, tem na Hungria, sei lá, tem vários países. Então, isso significa que o fluxo turístico foi retomado, né? Significa que o turismo está retomando, né, o fluxo dele na Europa. Não no Brasil, né, mas na Europa. Então, uma pergunta para vocês. Por que essas manifestações sociais, né, de mal-estar contra essa saturação turística, por que elas são exclusivas das cidades europeias? Né? Por que elas não ocorrem nas cidades brasileiras? Hein, gente? Vocês refletirem e responderem. Não é só refletir, não. Não é uma pergunta retórica, não. É pra vocês responderem. Porque o fluxo lá é bem maior e acho que isso também tem a ver com o quão saudável é essa democracia, assim. Você tem razão, Rebeca. O fluxo lá, a magnitude do fluxo é muito maior que no Brasil, né? Não tem comparação. E é uma sociedade civil que se mobiliza, né? Uma sociedade civil que cobra, né? Que grita, que faz barulho, né? Que pressiona, né? Uma sociedade civil muito mais viva do que a sociedade civil brasileira, né? Que é uma sociedade muito amorfa. Mas isso significa, gente, respondendo aí a resposta, né? Dando continuidade à discussão que a Rebeca deu. Isso significa que essas pressões turísticas não ocorrem, inexistem nas cidades brasileiras? Significa que não tem impactos, que não há impactos da saturação turística nas cidades brasileiras? Hein, gente? Pode responder. Não, tem impacto. Só que Por exemplo, vamos desenvolver. Por exemplo, vamos entender esses impactos. Ouro Preto, por exemplo. Carnaval em Ouro Preto, na festa do 12, desce uma multidão para lá. E quais são esses impactos em Ouro Preto, que é o exemplo que você está trazendo para a gente pensar? A quantidade de fluxo de pessoas, os valores das coisas nas mercearias, porque o produto todo acaba e uma cidade pensada para 30, 40 mil pessoas, de repente tem 100 mil, o preço das coisas vai aumentar, né? Então, até a água acaba, né? Sim, a água. Eu ia falar desse exemplo de Porto Seguro, né? Porque Imagina para uma pessoa que mora em Porto Seguro, como o exemplo que o Valquir tá trazendo para a gente refletir, ou em Ouro Preto, ou em Diamantina também, tem estudos que mostram que a água acaba em Diamantina, ou em Campos do Jordão, que é uma cidade de 50 mil, eu não sei exatamente o tamanho da população, mas que na alta temporada aumenta 4 vezes, vai para 250 mil. Né? 200 mil turistas. É diferente, né, professor? Não, mas não importa, falta água. Não, mas falta água, falta comida. Mas pode continuar o raciocínio, Valguir. Em Campos do Jordão é mais elitizado, né? Mas falta água também, falta comida, né? Isso impacta também, né? E você tem que pensar também que grande parte da população de Campos do Jordão não é de classe A. Os turistas são de classe A e B, mas a população, a maioria da população não, né? Isso impacta a população, né? Aí tem várias questões, né? O problema da questão da adaptabilidade, né? No entorno, por exemplo, da Independência, quando tem jogo do Galo lá... Lá é Sagrada Família, né? É Sagrada Família ali, né? Alô? Oi, pode falar. Oi, gente, vocês estão ouvindo? Oi. Oi. Vocês estão ouvindo, gente?
Vocês estão me ouvindo? Bom, eu pensei que era o meu, mas ouvindo Travou você, eu acho que é o professor. Ah, o meu Foi travou? o professor. Ah, é porque eu tô com sono, gente. Aí a gente já. A gente. Tá ouvindo? Agora tá normal? Agora tá. Pra mim, tudo. Ah, então tá bom. Pode falar, Valquir. Era questão da adaptabilidade, né? Quando tinha o jogo do Galo no Independência, as pessoas tinham. Até alugavam a garagem, né? Faziam um churrasquinho. E não é uma população de elite, é uma população do entorno ali, que é classe média baixa. Então, Sim. quem não tem bar, usava um isoporzão e vendia cerveja na garagem. Não é bom abrir a garagem, não, porque se tiver briga, o pau quebra, né? Mercadoria pode perder até a casa. E agora tá todo Mas, mundo enfim. brigando, né? Agora a torcida do Galo, Cruzeiro, tá todo mundo do América, tá todo mundo desesperado. Não, professor, torcida do América não existe, né? É seu João para Não, de brigar com o a torcida do América somos nós, porra. É, não é? O atleticano gosta do o segundo América. time. É claro, somos nós. Bom, mas enfim, eu só queria mostrar uma frase aqui, professor. Posso compartilhar com vocês Claro, aqui? pode, claro. Só um minutinho. Porque quando eu peraí, o Grêmio eu faço isso, só um minutinho. Então, gente, a pergunta que eu fiz, né, que o Valquir trouxe pra gente pensar é os efeitos, né, dessas pressões turísticas, os impactos dessas pressões turísticas ocorrem também nas cidades brasileiras? Sim, ocorrem. Se a gente for pensar em Belo Horizonte, né, o último carnaval em Belo Horizonte recebeu 4 milhões de visitantes. Então tem impacto no território, tem impacto na população, tem impacto na qualidade de vida da população, né? Isso vale para Campos do Jordão, vale para Tiradentes, né? Tem vários estudos, né, que mostram o impacto no custo de vida e na qualidade de vida dos moradores, na produção de resíduos, né, na poluição ambiental, em várias cidades brasileiras, em Fernando de Noronha, em Campos do Jordão, Diamantina, Porto Seguro, como o Valquir chamou a atenção, né? Então aqui as cidades também sofrem, a população também sofre os impactos dessas pressões turísticas, dessa saturação turística, mas esse impacto não é tão grande como nas cidades europeias, né? Então aqui a gente não tem ainda esse movimento de mitigação desses impactos, ok? Tá todo mundo ouvindo, gente? Tá normal? Professor, posso dar um exemplo? Pode, claro, fica à vontade. Minha filha morava em Salvador, bem no centro ali, onde passa os trielétricos. Sim, sim. Aí na época do carnaval, aí legal, né? Mora em Salvador, vai ver os trielétricos, tudo. Não, ela trabalhava na cidade, ela morava na cidade, ela queria descanso. Aí, o que acontece? No prédio, aumentou a taxa do condomínio porque eles contrataram uma empresa para colocar tapume na fachada do prédio, contrataram mais segurança para o prédio. Entendi. Porque aumentou o custo de vida, né? Aumentou o custo para você morar durante... São poucos dias, né? Mas aumentou o custo, né? Se ela quisesse alugar o apartamento para outra pessoa, ela teria que pagar uma taxa para o prédio. Entendi. Para alugar, né? Para turista? Alugar para turista. Para turista. E aí ela chegou à conclusão que era melhor ela fechar, pagar a taxa lá que tinha que pagar mesmo, fechou o apartamento e foi para a periferia, para a casa de uma amiga. Então durante uma semana ela muda para casa, ela vai morar com uma amiga, é isso? E ainda tem que pagar os tapumes lá, a segurança do prédio. Entendi. Tem um impacto, né? A foto aqui tá no ponto, pessoal. Posso? Pode mostrar, claro. Compartilhar? Claro. Tá todo mundo vendo? Ainda não. Não apareceu não, Valquir. Depois você pode me mandar por e-mail, se não aparecer. Aí depois do intervalo eu abro aqui.
mas não está compartilhado não. Vou fazer isso melhor. Mas o que você quer chamar a atenção? Pode falar. É uma foto que, a última viagem que eu fiz com minha mãe, a gente foi para Portugal e a gente estava em Porto, aí teve uma pichação. Turistas matam o bairro. Isso. Então, Alguns bairros. isso. Vou te enviar aqui. Tá joia. Então tem essas manifestações, né? Tenta pôr no chat, Valfir. Desculpa, não ouvi. Tenta colocar no chat. Não estou conseguindo colocar imagem aqui. Onde que faz isso? Não sei. Eu não sei. Mas manda que eu compartilho depois. Tá, vou te mandar agora. Mas esse tipo de manifestação acontece em muitas cidades europeias. Em bairros de Berlim, em bairros de Lisboa, né, em bairros de Barcelona, Madrid, Veneza principalmente, né, essas cidades do Mediterrâneo que recebem os cruzeiros, né? Então essa é uma questão interessante porque, primeiro é interessante entender esses impactos, né? Compreender esses impactos, compreender e mensurar esses impactos, né? Como que esses impactos da saturação turística, gente, um sinônimo para turismofobia também é saturação turística, né? Pressões turísticas, saturação turística. Vocês podem usar esses termos também, né? No lugar desse termo que é muito midiático, que é a turismofobia, né? Que nasceu em Barcelona. Mas o interessante é a gente ir além do termo midiático e compreender. Aqui, ó, a Mariana escreveu aqui, ó. Alguém escreveu aqui no chat. Aqui no chat eu acho que só dá para copiar e colar a imagem, Valdir. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Então, o que... Oi? Eu mandei no grupo do WhatsApp? E mandei também no e-mail. Ah, então tá bom. Aqui, ó, o turismo mata os bairros. Aqui, ó. É lá onde que é? No Porto? Ah, legal. Deixa eu compartilhar aqui. Não tá aparecendo aqui, não quer aparecer no grupo, não. Não tá aparecendo no WhatsApp, não, mas depois eu salvo a imagem e compartilho aqui, ó, com vocês. Mas esse tipo de manifestação é muito comum em várias cidades europeias, né? Que o turista mata a cidade, mata o bairro, né? Por quê? Porque ele inflaciona, né? Ele aumenta o custo de vida e diminui a qualidade de vida dos moradores. Então, o que esses movimentos a gente tem que entender, a gente tem que ter uma compreensão nos textos, né? De como que os textos buscam mensurar esse impacto, né? Da saturação turística, né? De que isso não é preconceito só. Claro que existe alguma manifestação de preconceito, né? De xenofobia, mas não se esgota no preconceito, na xenofobia. E tem a qualidade do turista também, né, professor? Tem turista que calha, turista que não tem nenhum apreço por onde está. Claro, que trata como se fosse, né, como se fosse um parque temático e acha que todo mundo está lá para servir, né? Então tem aquelas histórias que as pessoas repetem e ouvem, né? Quando você vai numa cidade, Paris, por exemplo, em Paris o morador é grosseiro, né? O morador ele não tem educação. Então, quando você aborda um morador em Paris, pedindo informação turística, né, em inglês, por exemplo, ou qualquer idioma, ele não responde, né? Ele ignora o turista, né? Então, tem muitos moradores que fazem isso. Então, você aborda em Barcelona, por exemplo, eu fui em Barcelona e eu não falo, em Barcelona eles não falam espanhol, não, você sabe, né? Eles falam catalão. Você sabe que lá
Barcelona é a capital da região da Catalunha, que é uma região, inclusive, que busca, né, a independência do território, né? Então lá, em Paris também, os turistas, né, dizem que são maltratados, né, que a população não é educada, mas isso, na verdade, é uma manifestação dessa animosidade que existe da população com os turistas, porque os turistas eles impedem, né, que as pessoas se desloquem ou aumentem o custo, né, em várias formas, né, na rotina dos moradores, né, como esse exemplo que foi a Glauce que trouxe, né, da filha dela, né, em Salvador. Mas uma coisa que é pouco discutida, uma dimensão, né, não é uma coisa, uma dimensão que é pouco discutida das pressões turísticas, né, é a qualidade da experiência turística, né, como que a saturação turística ela afeta de uma forma muito grande, de uma forma drástica, a qualidade da experiência turística. Então o próprio turista, na verdade, ele tem uma experiência muito mais limitada, né? Então o próprio fluxo gigantesco, né, de turistas, a própria saturação turística, faz com que o turista vá rápido nos lugares, vá nos mesmos lugares, tire as mesmas fotos que 5 milhões de pessoas antes dele tiraram, né? Compram os mesmos souvenirs, né? O mesmo souvenir, né? Barato, comam no mesmo lugar, ou seja, a própria experiência turística dos turistas, e essa é uma dimensão pouco explorada nos textos, né, nos textos teóricos, nos textos de pesquisa sobre turismofobia, ou nos artigos, né, na mídia, na produção jornalística sobre o fenômeno, né. Então como que isso afeta a própria experiência turística, como que restringe e limita a experiência turística do próprio turista, né, e como que o mercado vai lidar com isso. Então é muito interessante isso, né? Então seguindo aqui, né? São os determinados segmentos sociais encontram nos turistas, né, o alvo perfeito para atribuir-lhes todos os problemas da vida urbana. Então, aquela história, vocês conhecem uma discussão de que a cidade boa para o turista é a cidade boa para o morador? Vocês conhecem esse... É quase que um lema, né? Quase que uma discussão que ocorre, é uma discussão que você identifica em textos do campo do turismo, né? Escrito por turismólogos, né? Então a cidade boa para o turista é a cidade boa para os moradores. Vocês conhecem essa discussão? Não, Então, ainda não. Não é, então é a ideia de que se você acolhe bem o turista, se você serve bem o turista, você investe, né? Investimento público e privado em áreas, nas bolhas turísticas, né? Naqueles poucos espaços turistificados, né? Nos atrativos turísticos, onde o turista circula, que são poucos lugares, né? Dá para você fazer uma análise espacial, por exemplo, e ver como que o fluxo turístico se concentra em pequenos ruas, né, em poucas ruas, em poucos espaços do território da cidade. Então você pode fazer essa análise espacial em Belo Horizonte, né, no Rio de Janeiro ou nas cidades europeias. Então o fluxo turístico é extremamente concentrado em pequenos trechos da cidade, poucas ruas, em alguns atrativos turísticos, né? Então essa edição é que você tem que investir muito nesse espaço, e acaba que você, fazendo isso, você deixa de investir em serviços importantes, né, para a população. Então na verdade o que você está criando são bolhas turísticas, né, que tiram recursos da população. Então essa discussão é jogada por terra com o tema da turismofobia. A turismofobia joga no lixo, né, essa discussão. Não, você tem que investir nos espaços públicos comuns para a população, né, e o turista ele vai se beneficiar de forma indireta disso, não o contrário, né? Então a turismofobia joga por terra essa discussão, né? Então, o sentimento antiturismo, né, ou antituristas, é uma situação que chegou, né, uma situação grave que chegou,
esse ponto, né, nessas poucas cidades europeias, né, no Brasil, na América Latina a gente tem pouco isso ainda, e que requer políticas e práticas sustentáveis, né, que reflitam uma experiência turística mais enriquecedora e mais tanto para os visitantes, tanto na verdade para os visitados, né, para a população que recebe, né, para os anfitriões, quanto para os visitantes, para os turistas, né. Então existem vários, eu vou compartilhar aqui com vocês. Professor, naquele texto da Mariana, fala do casal que vai em Paris várias vezes e não vai no Louvre, né? Porque tem que enfrentar a fila, tem aquela coisa toda, e aí não vai. Porque atrapalha o próprio turista, né? Prejudicado por causa desse fluxo. Sem dúvida, sem dúvida. Quem falou isso foi a Selma que chamou atenção para esse ponto? Hein? Sem dúvida, essa dimensão, né, da experiência turística, como que a experiência turística ela é pouco, ela é pouco analisada, né? Como que ela é muito afetada por essa saturação turística, né, por essas pressões turísticas, e ela é pouco analisada. Normalmente a literatura sobre turismofobia ou sobre overturismo, né, que é o termo correto, o termo usado pela Organização Mundial do Turismo, que é um excesso de carga turística, né? O sentido de overturismo é isso, excesso de carga turística, né, de serviços turísticos, de turistas, né, como que isso afeta principal a população, claro, mas também os turistas, né? Isso limita e restringe a experiência turística. Então eu coloquei esse quadro aqui para a gente refletir, né? Então, causa dessa turismofobia, né? Dessa saturação turística, né? O turismo como motor do desenvolvimento econômico local, né? Então, existe uma redução, né? Uma limitação do turismo na sua dimensão econômica. Então, a dimensão econômica do turismo, ela se sobrepõe, ela coloniza, né? Ela se sobrepõe às outras dimensões da experiência turística, a dimensão cultural, a dimensão antropológica, a dimensão social, né? Então, esse entendimento que as cidades, né, não é culpa do turista isso, a gente tem que ter uma análise aqui conceitual, né? Tem que ter uma abordagem aqui analítica, né? Aqui não tem um culpado, né? A gente não está aqui para demonizar nenhum ator social. Então não é o turista que é culpado disso tudo. É uma confluência, uma convergência de forças sociais, né? De forças sociológicas que explica esse fenômeno. Então é um fenômeno complexo, não é um fenômeno que você muda do dia para a noite, né? Que você faz uma campanha e resolve isso em uma semana, né? Não. Né? Existem muitas forças econômicas, né, e sociais que produziram essa saturação turística, né? Então, esse entendimento, né, das cidades, das próprias cidades europeias, né, do poder público e das empresas, do mercado, né, nessas cidades, né, que entende que o turismo é quase uma monocultura, né? Ou seja, o turismo ele gera uma cadeia de empresas, uma cadeia econômica, uma cadeia produtiva, né, que é priorizada, né, que gera essa superconcentração de investimentos públicos e privados nessas poucas áreas e poucos equipamentos que recebem os turistas. Então, uma das causas dessas pressões turísticas, dessa saturação turística, é essa hegemonia da dimensão econômica no turismo, né? Então, uma das consequências dessa hegemonia é a gentrificação, que a gente já discutiu, acho, né? Eu já trouxe aqui esse tema. Vocês lembram o que significa esse conceito, hein, gente? Gentrificação? Eu falei para vocês, vocês lembram? Sim, é familiar. Então, mas o que significa, hein, gente? Vocês podem falar de forma intuitiva. De forma intuitiva. A gentrificação é o encarecimento, muitas vezes, ou quase sempre artificial,
da moradia em certos bairros, né? Causado geralmente, turismo algumas vezes é uma razão, outras é quando se mudam, por exemplo, grandes indústrias ou empresas. Tem um caso famoso em Berlim, que o Google estava montando uma sede em um bairro, e gerou uma disputa judicial mesmo, né? A associação do bairro lá de Berlim brigou contra o Google e venceu, impediram a instalação da sede lá, mas o preço dos Expulsou o aluguéis Google, é isso? É expulsou, fenomenal, porque isso o é valor fenomenal, dos né? aluguéis Explodir, estavam assim né? triplicando. É, Não era um aumento de 10, 30%, era triplicando os é, aluguéis. Aí eles conseguiram não, aliás, expulsar eu acho que é o melhor termo, conseguiram expulsar o é. Google Imagina, desse bairro de Berlim. imagina se isso acontecer no Brasil, né? Aqui no Brasil, se o Google, o escritório do Google, você sabe onde é em Belo Horizonte, o escritório do Google, da Google? Eu sei que tem aqui, eu não sei onde é. É no Shopping Boulevard, é nos Ah, é no Boulevard, andares. né? O Shopping Boulevard é muito grande, tem vários andares, é ali, né? Mas imagina se isso acontecer num bairro em Belo Horizonte, se a Google resolvesse investir num bairro, sei lá, Santa Efigênia, Santa Teresa, uma casa, né? Resolvesse comprar uma casa e fazer uma sede, né? Ou em outro bairro Lux, sei lá, qualquer bairro da Centro-Sul, né? Sion, né? Claro que a chance de isso acontecer é dificílima, né? Então, essas cidades europeias, a população, né? As associações de bairro, elas têm uma concepção de vida urbana, uma concepção de que a gentrificação é nociva à vida social, né? Então, gentrificação normalmente é um termo, né, da arquitetura, do urbanismo. Também a sociologia usa, também a sociologia estuda isso, né? Então, os casos clássicos são os de gentrificação no turismo, são os casos, por exemplo, da área, a zona portuária do Rio. Vocês conhecem lá a zona portuária do Rio? Já leram alguma coisa sobre a zona portuária do Rio? É o último caso estudado, né, o caso mais recente de gentrificação. Né? Então, é uma área, né, degradada, uma área que tinha muito, né, aqueles pavilhões de porto, você tinha perimetral que passava em cima, então eles explodiram a perimetral, né, e fizeram uma revitalização gigantesca na zona portuária do Rio. Né? Lá que está o Museu do Amanhã. Vocês conhecem o Museu do Amanhã? Não, pode ser uma nossa nova excursão quando a gente voltar. Pode ser, quando a gente tiver grana, né, quando tiver recurso. Na verdade, a gente pode até fazer, Valkyrie, mas uma excursão virtual. Né, o que o turismo virtual está em voga agora. Né? Então a gente tem que fazer. Ele é muito mais acessível. Né? Isso todo mundo em casa, quietinho, né? E a gente visita o Museu do Amanhã. Então o Museu do Amanhã foi um investimento público e privado, né, gigantesco. Né? Eu não sei qual que é a ordem, mas casa de centenas de milhares de reais, né, de milhões de reais, investimento de uma empresa privada, né, do Santander, que é uma empresa espanhola, né, um banco espanhol, né, trouxe um arquiteto muito famoso, né, arquiteto chama Santiago Calatrava, que tem obras em várias cidades, Valência, né, em várias cidades espanholas, né, no mundo, em várias cidades do mundo, né, um arquiteto muito famoso, uma referência, e ele tem aquele estilo de fazer a edificação, né, o projeto arquitetônico dele é aquele estilo lá do Museu da Manhã, né, que parece imita, né, um animal marinho, né, é muito bonito, né, vocês já viram imagens, né, vocês já foram, alguém aqui já foi no Museu da Manhã? Hein, gente, vocês podem responder, viu? Já fui, mas eu confesso que eu não gostei tanto. Não gostou do quê? Primeiro porque eu acho que foi um pouco de má vontade minha, né? Porque primeiro eu era contra, eu sou de lá, né? Ah, você é carioca? Eu sou. Ah, legal. Era contra a construção do Museu do Amanhã, eu acho que é um elefante branco. É A bonito, cidade do viu? Rio É de bonito. Eu Janeiro. fui lá, é bonito pra caramba. Mas Não, é arquitetonicamente ok, mas maravilhoso. assim, É numa maravilhoso. cidade que você tem mais de 200 museus esculhambados com falta de verba, Que pegam colocar fogo, né? um Hein? investimento de Que pega milhões de fogo. milhões num Que você negócio que não perde, tem né? utilidade. Nós perdemos o Museu Nacional, né, cara? É Exato. chocante aquilo, né? Eu fui lá, você acredita? Eu fui lá, aí alguns meses depois ele pegou fogo. É um negócio assim, uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Um dos museus mais bonitos que eu já vi. Parece que foi um castigo mesmo, porque depois de tanta briga por parte da comunidade de museologia,
né, do Rio de Janeiro falando, gente, são milhões para esse museu e nada para os outros que estão aqui estabelecidos, que fazem trabalhos importantes, né? Então eu já era contra o Museu do Amanhã. E quando ele finalmente foi inaugurado, ok, é bonito, a revitalização ali daquela parte portuária do Rio também, demoliram um monte de galpões que eram abandonados, pichados, Demoliram a perimetral, né? Que era uma via importante, demoliram. né? Essa parte, inclusive, foi muito ruim também, porque prejudicou o trânsito da cidade Claro, enormemente. eu passei pela perimetral algumas vezes e ela parece que era fundamental para a cidade, né? Fundamental. Eu não entendo do deslocamento do Rio, eu não conheço o Rio bem. Eu já fui a trabalho poucas vezes, mas parece que era importante mesmo, né? Você tirar, sei lá, você tirar o anel rodoviário e fazer todo mundo passar pelo centro, entendeu? Aqui em BH. A É algo dimensão é essa, disso. né? A dimensão é Então catastrófica para a terrível, cidade, né? ferrou o centro da cidade. É, Então, enfim, eu tinha muitos problemas com esse museu, né? Então eu acho que isso me fez não gostar. E eu acho que o conteúdo dele é meio. Sabe? eu para falar a verdade, eu fui lá, fomos eu, né? Minha mulher e meu filho, e eu também achei o conteúdo muito. Não me instigou. Eu achei o conteúdo um conteúdo. Né, toda a discussão do Museu do Amanhã tem a ver com educação, uma educação de sustentabilidade, né, uma educação ambiental, assim, a informação é muito bem. A construção né, dessa exposição ela é bem fundamentada, ela é, né, assentada em estudos, pesquisas científicas, mas eu achei ela um pouco instigante. Eu achei que esse conhecimento que a gente. Tudo lá é tela, né? Então lá é tela, assim, você tem televisões, você tem telões, tem projeções, né? Então é como se a gente estivesse absorvendo aquelas informações numa tela. Então eu achei um pouco instigante, eu não gostei da qualidade, do conteúdo da exposição. Claro que é a minha percepção, né? Pô, né? O investimento gigantesco que teve na arquitetura, né? O investimento que teve, né, no... E o legal do Museu do Amanhã é que fica em frente ao mar, né? Que é o Museu de Arte do Rio, que é lindo também, maravilhoso aquele museu, Sim. né? E aí no final, quando a gente andou de bicicleta, até uma coisa muito para turista mesmo, né? Aí você aluga a bicicleta do Itaú, né? Aí eu e meu filho a gente ficou andando, aí você vai até o final, tem lá aqueles murais, que são murais, eu acho que é o maior conjunto de murais, né? De grafite urbano, né? Sim. Do mundo, não sei se é do mundo, eu vi isso em algum lugar, né? Que são lindos, né? Você tem aquele conjunto dos dois lados, assim, nos galpões, no final você tem um oceanário, né? Então eu levei meu filho lá, então ele achou o máximo. Então o turista, né? Eu fui como turista, eu não fui como estudioso, pesquisador da área, né? Para o turista, o Bernardo, é uma experiência, né? É uma Não, tá bolha muito turística bonito. A perfeita. área tá linda. É Isso eu perfeito, não é vou caro. É caro, que você paga. A gente almoçou no museu, né, no mar, é caro. Não é para a população, assim. Você vai no Museu do Amanhã, você vai no mar, que é o Museu de Arte do Rio, você vai no Oceanário. Então, se você juntar o preço de tudo, é caro. Né? Não é uma experiência acessível. E agora eu sei que lá tem a London Eye, né? Eles colocaram aquela roda gigante, né? Aquela roda gigante lá também, né? Na zona portuária. Isso eu não vi. Sim, colocaram também. Que deve ser cara também, né? Então, esse processo de gentrificação, o mais recente que é estudado, né, na literatura, é na zona portuária do Rio. Mas tem muitos estudos sobre as cidades do Nordeste, sobre a parte velha, né, o Pelourinho, a revitalização dos centros históricos das cidades litorâneas do Nordeste, em que você acaba expulsando. Então, gentrificação significa expulsar, né? A população, os moradores do bairro lá de Berlim expulsaram o Google, mas a gentrificação é para valer, né? Ela expulsa a população, ao contrário. Então, quando esse processo de gentrificação expulsa a população originária de um território, de um bairro, né? Como no caso da zona portuária do Rio, né? As pessoas não conseguem mais viver naquele território. Porque o investimento público, o investimento privado, né? Você teve aquele veículo leve sobre trilhos, né? VLT no Rio, né? Que expandiu o acesso, a mobilidade urbana, ficou muito mais interessante, né? Com o VLT que chega lá, né? Na zona portuária, que integra, né? Com o ônibus integra, com o metrô e tal. Então, a gentrificação, na verdade, é expulsar a população originária daquele território, né, que não consegue mais
que não se identifica mais com o território, né, porque o território muda muito. É um território que passa a ter muito um fluxo de turistas, de fluxo de transeuntes, né? E o custo, né? O custo de moradia, o custo de deslocamento, o custo de alimentação, tudo vai na estratosfera, né? Então acaba que isso faz com que essa população... Né? Então tem estudos sobre gentrificação em Tiradentes, em várias cidades do Brasil, né? Nessas cidades... nesses bairros históricos, né, das cidades do Nordeste, Salvador, né, Recife. Então tem vários estudos sociológicos, né, e de turismólogos que mostram como que a gentrificação expulsa a população originária daquele território. E aí você começa a absorver uma população de classe média alta, né? Aí vai abrir Starbucks, né, que é caro, né? Um cafezinho de Starbucks é R$ 15, né? Então imagina o custo disso para a população. O turista topa pagar, porque o turista passa lá e, né, compra lá e acha legal, né, bonito, Starbucks, não tem no Brasil. O Brasil é tão jacu, né, que abre um café e todo mundo fica novidade, né. Você sabe que Belo Horizonte não tem Starbucks, né? Vai ter agora. E tá vendo? Jacuzista, tá vendo? Vai ter, olha que jacu que nós somos, né? E aí você vai comprar um café lá que custa 15 conto, né? É mais caro do que um pacote. Vocês fazem compra, gente? Todo mundo mora com a mamãe? Ou vocês é que compram, que pagam as contas de vocês, né? Então quando você compra um pacote de café, é isso, é R$ 12, né? Um pacote de 3 corações. Então, em vez de você comprar um pacote, que vai durar aí, sei lá, 15 dias, um mês, você compra um cafezinho na Starbucks é 15 conto. Então, é um produto extremamente caro, né? Extremamente elitizado e que tem a cara do turista, né? Então, esse processo de gentrificação é estudado no mundo inteiro, né? Então, uma das pautas do movimento de antiturista, né, de Barcelona, né, que esse é o movimento mais forte, né, mais estudado, é justamente diminuir o investimento nas áreas turísticas. Então, eles pressionam a Câmara dos Vereadores, pressionam a Prefeitura, né, pressionam a Secretaria Municipal de Turismo, né, e para reduzir o investimento. O investimento já é altíssimo. Investimento em propaganda, em publicidade, em imobiliário urbano para turista, né, para o turista se sentir mais confortável. Então o que eles querem e diminuir também a oferta de Airbnb, né? Passar uma lei municipal que coloca que para cada, sei lá, 10 imóveis para aluguel, 7 seja para as pessoas morarem, né? Sejam contratos de longa duração, né? Porque o proprietário ganha muito dinheiro com locação de curta duração, de uma semana, 15 dias, uma semana, 15 dias, ou seja, ele ganha muito dinheiro com um turista. E aí essa lei municipal, eu acho que foi aprovada em Barcelona, né? É para aumentar a tributação dessa moradia de temporada, né, para turistas e diminuir o imposto sobre a moradia de longa permanência, né, que a pessoa vai para morar, para ficar anos, né. Então esse é o nível, esse é o impacto que a gentrificação gera, né. Inviabiliza as pessoas de morarem no centro de Barcelona. É isso. O custo é tão alto, a procura dos turistas é tão alta que você não acha moradia, né? Ok? Hein, gente? Alguém quer chamar a atenção para algum ponto? Alguém quer tirar uma dúvida? Tem alguém falando, mas o microfone está muito baixo. Eu ouvi também um barulhinho, mas eu não entendi. Ô Valkyr, a gente não tá te ouvindo, é você que tá falando? Não, fica mais próximo do microfone, tá muito baixo. Pode falar, pode falar. O exemplo de Recife, então, rolou a gentrificação, geralmente as cidades mais antigas, de colonização imperial, né, antes colonial, tem o centro novo e o centro velho. O centro velho, geralmente, são as pessoas mais pobres. E aí, o que acontece? Porque os ricos, a classe média, foi para a cidade nova, literalmente. Foi morar em condomínio, né, em apartamento chique. Aí o que acontece com o Centro Velho? Com a ideia do turismo, retomar a ideia da qualidade do turismo, de visitar casarias históricas, você tem a gentrificação que você expulsa a população pobre para as periferias para poder trabalhar
aqueles casarões como restaurantes, como hotéis, como museu. E aí você expulsa a população inclusive impede dela participar do dia a dia daquele local, né? Tem vários casos, inclusive a chacina no Rio de Janeiro lá da Candelária foi exatamente isso, né? Você expulsa um pobre, o morador de rua. Aquilo era menino de rua, né? Menino que mora na rua, né? Muito triste, né? A Candelária, né? Aí você expulsa ou mata, elimina, né? É. Porque eles acabam fazendo pequenos cursos para viver, né? Claro, é. Bandido bom é bandido bom, você mata essa galera, É. tá tudo certo. Quando a gente foi, a última viagem que a gente fez foi para São Paulo, né? Foi para a capital. A gente foi conhecer lá os museus, São Paulo e tal. Aí quando a gente foi no centro, ficou zanzando no centro, todo mundo falava o tempo todo pra gente. A gente é turista, né? Olha, tem muito furto, tem muito roubo de menino, de pivete, o tempo todo o turista é alertado dessa ameaça, né? Mas é isso que o Valquir falou, em síntese, né? É isso mesmo, Valquir, né? Então há uma expulsão da população originária daquele território, porque é impossível você pagar o custo do aluguel e o custo dos serviços que que são voltados para o turista. É isso mesmo, né? E uma questão paradoxal, gente, que vocês podem colocar na síntese, gente, só um parênteses rapidinho, né? Eu soltei a nota da síntese, né? Então então eu recebi a síntese dos alunos, né? E você tem alguns alunos que fazem discussões na síntese da aula e também na síntese do texto, a partir desses temas que a gente está chamando atenção, né? E aprofundam, né? Então você tem síntese de alunos que mandam 5 páginas, 6 páginas. E você tem síntese de alunos que mandam 1 página, né? Manda o arroz com feijão ali, pouco temperado ainda, aquele arroz com feijão mirrado. Então, a nota, né, quando eu comparo, eu leio, né, todos os trabalhos, então eu comparo o tempo que os alunos investiram, né, o interesse, a curiosidade em explorar aquela discussão. Então, por isso que as notas foram muito desiguais, ok? Só para esclarecer, né? Então, eu tenho que reconhecer aqueles trabalhos ficaram mais completos, mais envolvidos, né? Os alunos realmente conseguiram ter, por disponibilidade, por tempo, né, por envolvimento, conseguiram deixar um trabalho muito mais instigante, né? Então é só fechar o parênteses. Então, um ponto que vocês podem colocar na síntese, né, que é esse paradoxo, né? É curioso isso, né? Então você tem um investimento público muito grande, um investimento privado muito grande, num pedaço pequeno do território, e muitas vezes você revitaliza prédios históricos, né? O exemplo que o Valquir deu de Recife, mas a gente pode usar isso em Salvador, em Fortaleza, em São Luís, né, na capital do Maranhão. Então você tem um investimento na parte histórica da cidade, né, um investimento na revitalização, na modernização, né, de segurança, incêndio, e aí acaba que isso beneficia só os turistas. Então é um paradoxo, né? Ou seja, para você, quando você tem um investimento nessas áreas nesses centros históricos, você preserva, você moderniza, você coloca placas, né, em inglês, espanhol, em português, você sinaliza bem para o turista, você traz segurança, né, para as edificações em termos de incêndio, né, você coloca, você investe na preservação daquele território, daqueles equipamentos, daquelas edificações históricas, né, mas ao mesmo tempo a população não se beneficia disso. Então quer dizer, para preservar, né, para revitalizar lá a zona portuária, né, para colocar mais um museu, como o Bernardo chamou atenção, né, que é o Museu do Amanhã, para trazer investimento privado, né, que é o oceanário, né, que são os restaurantes, para aumentar a mobilidade urbana naquele território, que é o VLT, você expulsa a população originária daquele território. Então é um paradoxo isso, né? E aí você beneficia só os turistas, né? Então esse investimento privado e público, muito na ordem, né, de milhões de reais, né? Houve investimento do Santander, de empresas, houve investimento do município da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do BNDES, também, do BNDES, ou seja, o investimento foi de bilhões de reais, bilhões, a escala é essa. Tem um outro detalhe que é bom colocar também, que licenças foram emitidas em tempo recorde. Tudo funcionou, né? Tudo. Claro, suspeita, Claro, assim, o cara que voltou a ser prefeito hoje, né? O Eduardo Paes, Para mim,
eu não tenho a menor dúvida de que ele recebeu Ele se beneficiou, né? uma boa verba para licenciar ali tudo em É. tempo recorde. Sabe? Foi a Ainda época. não veio à tona, mas Hein, quem foi, sabe? foi aquela dobradinha, né? Aquela dobradinha Eduardo Paes, Sérgio Cabral, né? Que é uma. Exatamente. E o Lula. Foi a época. Foi o Exatamente. máximo, né, do pleno emprego. Foi quando o Brasil estava naquela euforia, né? Da Copa, E era da Olimpíada. Copa, Então do é Rio, como se o as coisas Brasil. passavam. Como se naquela época a gente tivesse uma ilusão de democracia, né? O Brasil é uma democracia, né? A sociedade civil brasileira, né? Você tem pleno emprego. Ou seja, isso causou uma ideia de que o Brasil estava engrenando, né? A gente não ia mais no voo da galinha, né? Que a economia estava engrenando, a sociedade civil, a democracia, e depois a gente cai tudo, né? Foi um castelo de areia, na verdade, né? Aí você tem toda aquele escândalo de corrupção do Sérgio Cabral na prefeitura do Rio, no governo federal, né? Então a gente no Brasil tem uma democracia muito frágil ainda, né? E o voo da galinha, né? A economia deslancha e cai, né? Mas isso é um parênteses, tá, gente? É só pra... E hoje a gente está na catástrofe, né? Hoje a gente chegou nessa catástrofe. Esse investimento também parece que ele vai principalmente pro turista mais elitizado, né? Sem dúvida, Porque sem dúvida. no texto mesmo, no segundo texto, fala de uma das soluções ser elitizar mais o turismo. Só que mostra que não é tão eficiente assim, porque o turista mais elitista, ele tem até menos contato com a população e isso prejudica ela. Porque igual, aí vai alguém com mais dinheiro, vai ficar no hotel, e vai comer no hotel e vai só nesses lugares restritos. Se for alguém com menos dinheiro, ele vai alugar uma casa, depois, sei lá, vai na padaria do bairro, vai no supermercado, compra um pouquinho. E o elitizado não, ele é só naquela área restrita mesmo. Todo o consumo dele vai ser em serviços, né? Você tem razão, Rebeca. Então, por exemplo, então tem esse paradoxo, né, que a Rebeca está chamando atenção, né? O exemplo mais bem discutido, né, mais pesquisado, que é Fernando de Noronha. Então, se você reduz muito o fluxo turístico, né, você não massifica, e você faz isso para reduzir, mitigar os impactos desse fluxo turístico num território, né? Então o território aqui é Fernando de Noronha, então você tem menos resíduo, menos poluição, menos sujeira, e etc, 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 você elitiza, né? Então é um paradoxo, né? Então a massificação tem impactos enormes, né, no território, né, o custo de vida, a qualidade de vida, mas ao mesmo tempo se você elitiza também tem, né, porque é uma experiência que poucas pessoas podem ter, né? Então um exemplo bem acabado, um exemplo muito estudado é Fernando de Noronha, né? Então, gente, vamos fazer um intervalo agora para a gente tomar um café? Ok? Gente, vocês podem responder. Eu fico perguntando, cadê os alunos, né? Cadê aqueles alunos? Cadê o Alexis, né? Cadê a Ana Mara, o Davi, a Débora, a Evelyn, a Gabriele, a Isabela Ribeiro? Vocês estão bem? Vocês estão vivos? Cadê o João, a Lara? Vocês podem responder para a Luciana, Luiz Paulo, a Mariana Paiva, a Vanessa, a Selma falou, né? A Rebeca falou também, né? Então, Professor, eu quero só dar uma exemplificação antes de pode falar, intervalo. antes do intervalo, pode falar, Selma. Do assunto. A cidade de Melgaço, no arquipélago, né? Eu não conheço, não sei onde que é. A cidade de Melgaço é a cidade que tem, no último censo, é a que tem o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. IDH no censo, o último censo que foi feito. É lá no arquipélago de Marajó. Ah, é? Lá em cima. Santuário ecológico, né? É um polo turístico. É no Pará? Aonde que é, Marajó? Agora eu confundi, eu esqueci. Arquipélago do Marajó, lá em cima. É lá em cima. Marajó, lá em cima. Perto de Belém. Isso, é no Pará, né? Porque agora eu fiquei perdido agora, espacialmente. Então, tem o turismo lá, né? Tem, tem o parque ecológico e a cidade de Melgaço que fica lá tem o pior IDH do Brasil. Então deve ser uma miséria assim inacreditável, né?
Sim, e fica num lugar turístico. É isso, é isso. Esse exemplo da Selma é muito bom, né? São as bolhas, né? São as bolhas turísticas, né? Só aquele espaço que tem a economia, o resto não usufrui daquilo. Não, o resto não recebe esse desenvolvimento. Então, isso coloca em xeque esse discurso, né, de que o turismo gera desenvolvimento econômico local, para o território. Na verdade, ele gera para um número de setores muito pequeno daquele território, para atores muito restritos, né? Então, esse exemplo que a Selma trouxe foi perfeito, Selma. Então, a população, em geral, não é beneficiada, né? Não é afetada por esse desenvolvimento, né? Muito bom. Ok, gente? Então, vamos fazer um intervalo agora. Vamos fazer um intervalo de 20 minutos para a gente tomar um café e acordar. E a gente volta 9h45, tá bom? Ok.